Às vezes, a vida parece um filme onde você é o protagonista. Mas a história que se desenrola não é exatamente aquela que você escolheu mostrar ao mundo. Nos bastidores, há uma versão sua mais intensa, ambiciosa e até mesmo incomum, que muitas vezes é mantida oculta. Essa parte escondida, muitas vezes percebida como um antagonista interno, pode, na verdade, ser a chave para uma vida mais autêntica e plena. Hoje, vamos explorar como a aceitação dessa sombra pode nos levar a um autoconhecimento mais profundo, inspirados pelos conceitos de Carl Jung e pela filosofia estoica. Esta jornada não se trata de negar quem somos, mas sim de recuperar partes esquecidas de nós mesmos e direcionar nossas vidas para um propósito mais genuíno. Se essa ideia ressoa com você ou desperta sua curiosidade, inscreva-se no canal para mais reflexões como esta. E fique atento a cada momento deste vídeo, pois cada ponto abordado será essencial para fortalecer sua compreensão sobre si mesmo. Existe um aspecto intrigante que poucos reconhecem: o eu-sombra. Conceito desenvolvido por Carl Jung. Refere-se às partes ocultas da nossa personalidade, traços que evitamos reconhecer ou revelar. Essas facetas escondidas podem ser aquelas que consideramos inadequadas, indesejáveis ou incompatíveis com a imagem que desejamos projetar para o mundo. No entanto, não são apenas características negativas que residem nessa sombra, mas também talentos inexplorados e potenciais subestimados. Pense em momentos em que você experimentou emoções inesperadas, uma súbita explosão de raiva, um sentimento de inveja, ou até mesmo desejos que parecem desconectados da sua identidade usual. Esses impulsos não surgem por acaso. São manifestações da sua sombra, oferecendo pistas valiosas sobre partes suas que ainda não foram plenamente integradas. Mas por que isso importa? O estoicismo enfatiza a importância do autoconhecimento como um caminho para a paz interior e o domínio emocional. Somente quando reconhecemos e aceitamos todos os aspectos de quem somos, podemos realmente viver de forma equilibrada e alinhada com nosso verdadeiro eu. Ao longo deste vídeo, vamos aprofundar essa compreensão e explorar como integrar nossa sombra pode transformar a maneira como nos relacionamos conosco e com o mundo ao nosso redor. Os estoicos acreditavam que a virtude e a liberdade pessoal surgem da harmonia com a natureza, incluindo a própria natureza humana. Isso significa aceitar todos os aspectos de quem somos, sem ignorar as partes que consideramos menos nobres. Quando confrontamos e integramos nossa sombra, não apenas nos tornamos mais completos, mas também mais resilientes e preparados para os desafios da vida. Compreendemos que nossa sombra não é inimiga, mas uma parte essencial do nosso ser, que, quando reconhecida, pode impulsionar nosso crescimento e fortalecer nossa identidade. Integrar a sombra não significa dar vazão irrestrita a impulsos primitivos, mas sim reconhecê-los e transformá-los em forças construtivas. Imagine alguém que se enxerga como uma pessoa pacífica, mas que no fundo possui uma competitividade reprimida. Ao tomar consciência desse traço, ele pode canalizá-lo para áreas produtivas, como esportes, negócios ou desafios pessoais, em vez de permitir que esse lado reprimido se manifeste de maneira destrutiva. O processo de enfrentar a sombra pode ser desconfortável, pois exige um nível profundo de honestidade e coragem. No entanto, é nesse desconforto que reside a verdadeira transformação. Assim como os estoicos praticavam a autorreflexão diária para alinhar suas ações aos seus valores, podemos usar esse conhecimento para viver com mais autenticidade. Quanto mais iluminamos as partes de nós mesmos que antes estavam escondidas, menos elas nos controlam inconscientemente. Além disso, compreender nossa sombra melhora nossos relacionamentos.
Muitas vezes, aquilo que nos irrita nos outros reflete aspectos de nós mesmos que evitamos reconhecer. Se a assertividade de alguém nos incomoda, pode ser um sinal de que não estamos nos permitindo ser assertivos quando necessário. Reconhecer e integrar esses traços nos ajuda a estabelecer interações mais saudáveis e conexões mais genuínas. Confrontar nossas sombras é como entrar em um quarto escuro dentro de nossa mente, onde guardamos tudo o que evitamos encarar: medos, desejos reprimidos, arrependimentos e até talentos que sufocamos por serem considerados inadequados. Enfrentá-las significa acender a luz, examinar o que está ali e entender por que escondemos certos aspectos de nós mesmos. Embora assustador, esse processo é incrivelmente libertador. Pense em todas as vezes que você sentiu raiva, ciúme ou frustração e tentou reprimir esses sentimentos, acreditando que não deveria senti-los. Essas emoções, por mais desconfortáveis que sejam, são sinais da sua sombra tentando chamar sua atenção. Quando aprendemos a ouvi-las, podemos compreender melhor nossa personalidade e obter insights fundamentais para o crescimento pessoal. O caminho para o autoconhecimento passa por esse enfrentamento. Quanto mais reconhecemos e aceitamos nossa totalidade, mais nos tornamos protagonistas da nossa própria história, vivendo com verdade, propósito e liberdade. Compreender a si mesmo exige paciência e empatia. E esse processo não deve ser encarado como um exercício de autocrítica severa ou julgamento. Em vez disso, imagine reencontrar um velho amigo há muito perdido. No início, pode haver certa hesitação ou desconforto, mas também a possibilidade de reconciliação e compreensão. Ao explorar seus próprios sentimentos e padrões, você pode perceber que a insegurança persistente é, na verdade, um mecanismo de defesa contra o fracasso, uma forma de manter-se em uma zona de conforto segura. Reconhecer isso permite que você assuma desafios com mais consciência, expandindo seus próprios limites. Ao confrontar aspectos internos que foram ignorados ou reprimidos, abre-se um caminho para uma liberdade genuína. Muitas das nossas escolhas são moldadas por medos ocultos e desejos não reconhecidos, que silenciosamente influenciam nossa vida. Trazer essas questões à tona nos dá autonomia para não sermos governados por elas. Esse é um dos pilares da verdadeira liberdade. Não apenas a independência em relação ao mundo exterior, mas também o domínio sobre nossas próprias tendências internas. O autoconhecimento também fortalece os relacionamentos. Quando compreendemos nossa própria complexidade, ficamos mais abertos a aceitar as nuances dos outros, criando conexões mais profundas e empáticas. Aceitar nossas múltiplas facetas não significa apenas reconhecê-las, mas integrá-las à nossa identidade de forma saudável. É um processo semelhante à reforma de uma casa antiga. Em vez de simplesmente identificar as falhas e ignorá-las, trabalhamos para repará-las e até mesmo transformá-las em pontos fortes que dão mais solidez à estrutura. Esse caminho exige sabedoria e intencionalidade. Como ensinavam os estoicos, a razão deve guiar nossas ações. Não se trata de dar liberdade irrestrita a impulsos inconscientes, mas de direcioná-los de forma produtiva. Se você percebe traços de agressividade reprimida, por exemplo, pode canalizá-los para esportes, debates construtivos ou para a defesa de causas que acredita, em vez de permitir que eles surjam de maneira descontrolada. Integrar nossa sombra é, portanto, um passo essencial para viver de forma mais alinhada com nossa verdadeira natureza, sem filtros impostos por expectativas externas. Quando paramos de resistir a partes de nós mesmos, encontramos uma paz interna que se reflete em nossas ações e relações. Além disso, essa aceitação libera criatividade e inovação.
Aspectos reprimidos muitas vezes guardam insights valiosos que podem enriquecer nossa visão de mundo, permitindo-nos enxergar novas soluções e oportunidades. Essa jornada de integração também fortalece nossa resiliência. Ao conhecermos nossos próprios desafios internos, tornamo-nos menos vulneráveis a eles, mais preparados para lidar com adversidades e menos suscetíveis a reações impulsivas. Assim, a prática do autoconhecimento não é apenas um caminho para a autenticidade, mas também para uma vida mais equilibrada e intencional, onde nossa mente está pronta para encarar qualquer circunstância que a vida nos apresente. O autoconhecimento nos fortalece, não porque nos torna imunes às dificuldades, mas porque nos permite compreender profundamente nosso funcionamento interno. Ao aceitar e integrar nossas sombras, evitamos cair na armadilha da hipocrisia. Muitas vezes, julgamos os outros com severidade por características que, na verdade, também existem em nós, mas que relutamos em admitir. Quando reconhecemos esses aspectos e os integramos, desenvolvemos uma perspectiva mais compassiva, entendendo que todos enfrentamos lutas semelhantes. Esse reconhecimento leva a relações mais autênticas e reduz os conflitos internos, pois deixamos de sustentar uma imagem de perfeição inalcançável. Assumir a totalidade de quem somos, incluindo nossos lados mais ocultos, é um passo essencial para o verdadeiro crescimento pessoal e para a construção de uma identidade íntegra. Quando tomamos consciência e responsabilidade por nossos pensamentos, sentimentos e ações, reconhecemos que somos os verdadeiros arquitetos de nosso caráter e destino. Essa responsabilidade não deve ser confundida com culpa, mas sim vista como um meio de nos capacitarmos a enfrentar a vida com maturidade e sabedoria. Na filosofia estoica, a responsabilidade pessoal é um princípio fundamental. Embora não possamos controlar os eventos externos, temos total domínio sobre como reagimos a eles. Esse controle começa pelo reconhecimento de todas as facetas do nosso ser, incluindo aquelas que preferimos ignorar. Nossas reações, como raiva, impaciência ou inveja, não surgem do nada. Elas são manifestações de partes de nós que precisam ser compreendidas. Quando assumimos essa responsabilidade, vivemos de maneira mais alinhada com a razão, que para os estoicos era o verdadeiro caminho para a virtude. Se, por exemplo, você percebe em si uma tendência à inveja, a solução não está em ignorá-la ou reprimi-la, mas em examiná-la com honestidade. Perguntar-se: o que me falta para que eu sinta isso? Pode abrir portas para reflexões profundas e mudanças construtivas. Esse processo de questionamento nos conduz a um nível maior de autoconsciência e a comportamentos mais produtivos. Além disso, assumir a responsabilidade pelo nosso crescimento envolve olhar para nós mesmos com sinceridade, sem desculpas ou ilusões. Isso significa reconhecer onde estamos, quem realmente somos e como podemos evoluir. O autoconhecimento não se resume à disciplina rígida, mas sim a um compromisso contínuo com a própria transformação. À medida que integramos nossas sombras, nossos objetivos e aspirações também passam a refletir uma visão mais autêntica das nossas verdadeiras capacidades e desejos. Esse processo também melhora a forma como nos relacionamos com os outros. Quando aceitamos nossas próprias inseguranças e falhas, diminuímos a tendência de projetá-las nos demais, evitando mal-entendidos e conflitos desnecessários. Por exemplo, ao reconhecer suas próprias lutas com a autoestima, você se torna menos propenso a interpretar as ações dos outros como ataques pessoais. Dessa forma, o autoconhecimento não apenas aprimora nossas percepções, mas também torna nossas interações mais equilibradas e saudáveis.
Ser responsável por sua sombra significa, acima de tudo, tornar-se um participante ativo da própria vida, em vez de um mero espectador. Esse é um dos aspectos mais libertadores do estoicismo. A ideia de que podemos nos envolver de forma consciente com nossas circunstâncias para moldar a vida que desejamos. Cada escolha e cada aceitação de um aspecto nosso se tornam um ato de criação, influenciando nosso caminho e fortalecendo nossa identidade. Ao reconhecer todas as dimensões da nossa personalidade, o próximo passo é aprender a harmonizá-las. Não se trata de apagar ou suprimir características, mas de encontrar um equilíbrio onde cada traço desempenha um papel funcional. Esse processo lembra a abordagem estoica de viver em harmonia com a própria natureza. Os estoicos buscavam compreender tanto o mundo quanto a si mesmos para alinhar suas ações com esse entendimento. Da mesma forma, integrar nossas sombras nos permite agir com mais autenticidade, equilibrando impulsos, emoções e capacidades de maneira coerente. O verdadeiro crescimento não está em negar partes de nós mesmos, mas em organizá-las de forma que contribuam positivamente para a nossa evolução. É nesse equilíbrio que encontramos força, clareza e liberdade para viver com mais propósito e plenitude. Nenhuma característica deve dominar as demais de maneira prejudicial. Se você identificar em si um lado ambicioso e determinado, não é necessário suprimi-lo ou deixá-lo sem direcionamento. Em vez disso, pode equilibrá-lo com sua capacidade de cooperação e empatia. A ambição impulsiona o crescimento e o sucesso, enquanto a colaboração garante conexões saudáveis e responsabilidade com aqueles ao seu redor. Esse equilíbrio evita que sua busca por progresso afaste ou prejudique os outros. Pelo contrário, permite que você os inspire e lidere de forma positiva. Harmonizar seus traços também envolve transformar o que, à primeira vista, pode parecer uma fraqueza em um ponto forte. Talvez você tenha encarado sua sensibilidade como uma vulnerabilidade, algo que o torna mais exposto. No entanto, quando bem integrada, essa sensibilidade se torna uma ferramenta poderosa para desenvolver empatia e compreensão, permitindo interações sociais mais significativas e assertivas. Mudar a perspectiva sobre certas características pode revelar seu potencial e convertê-las em aliados valiosos. No estoicismo, o autocontrole desempenha um papel fundamental nesse processo. Ele não significa repressão, mas sim expressão apropriada. Ter autocontrole é não permitir que uma única característica de sua personalidade sufoque as demais. Se sentir raiva, por exemplo, o domínio emocional ajuda a canalizá-la de maneira assertiva, sem que se torne agressiva ou destrutiva. Dessa forma, sua voz será ouvida e compreendida sem gerar conflitos desnecessários. A essência da harmonia está em saber quando e como permitir que diferentes aspectos de sua personalidade se manifestem, ajustando-os conforme o contexto. Essa jornada de autoconhecimento é profundamente pessoal e exige sensibilidade para perceber como seu mundo interior se reflete na realidade externa. Cada traço que você possui funciona como uma nota musical que, quando combinada de maneira equilibrada com outras, cria uma melodia harmoniosa. Esse processo é dinâmico e contínuo. À medida que crescemos, nossas características também precisam ser ajustadas e refinadas para se adequar às novas circunstâncias que a vida apresenta. Manter-se alinhado com essa harmonia interna exige esforço constante, assim como um espadachim habilidoso precisa afiar sua lâmina regularmente. Esse compromisso garante que nossa percepção sobre nós mesmos permaneça nítida, permitindo que enfrentemos os desafios da vida com clareza e adaptabilidade. O autoconhecimento não é uma conquista única, mas um exercício constante de reflexão e ajuste.
Os estoicos, como Marco Aurélio, valorizavam a prática diária da introspecção para alinhar pensamentos, comportamentos e emoções com seus princípios mais elevados. Engajar-se regularmente com o próprio eu, inclusive com os aspectos mais sombrios, ajuda a identificar padrões emergentes. Por exemplo, se uma pessoa normalmente compreensiva começa a sentir ressentimento, isso pode ser um sinal de que seus limites estão sendo ultrapassados ou que suas necessidades não estão sendo atendidas. Reconhecer tais padrões permite abordá-los antes que se tornem problemas maiores. Esse processo não se resume a uma observação passiva, mas exige uma ação consciente e honesta. Fazer perguntas difíceis e encarar as respostas sem rodeios é essencial para o verdadeiro crescimento. Quais partes de mim estou evitando enxergar? Quais medos estão me impedindo de avançar? Essas reflexões profundas ajudam a alinhar ações com valores genuínos. Quanto mais compreendemos nosso funcionamento interno, mais preparados estamos para enfrentar adversidades. Antecipar nossas reações ao estresse ou ao conflito nos permite gerenciá-los de maneira mais eficaz. Isso não significa evitar dificuldades, mas sim estar melhor equipado para lidar com elas de forma construtiva, preservando nossa integridade mesmo diante dos desafios. Além disso, esse processo contínuo aprofunda nossa compaixão, tanto por nós mesmos quanto pelos outros. Ao reconhecer nossas próprias complexidades e sombras, nos tornamos mais tolerantes e compreensivos com as dificuldades alheias. Esse entendimento mútuo fortalece os relacionamentos e cria uma comunidade mais empática e colaborativa. Para os estoicos, a autoanálise não é um fardo, mas um ritual de fortalecimento, um meio de manter a mente afiada e o espírito resiliente. Esse compromisso com o autoconhecimento nos permite viver de forma mais consciente, plena e alinhada com nossos valores. Integrar essa prática no dia a dia não apenas fortalece nossa autenticidade, mas também nos conduz a uma vida mais significativa e satisfatória. O estoicismo ensina que o autoconhecimento não é apenas um exercício filosófico, mas uma ferramenta prática para viver bem. Essa jornada de descoberta e transformação é contínua. O importante é manter a disposição para refletir, aprender e evoluir constantemente. Cada passo dado nesse caminho aprimora a clareza e a força da narrativa de nossa própria vida, ajudando-nos a escrever uma história mais autêntica e inspiradora.